Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o presidente da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, Manuel Rangel. Nós vamos conversar sobre a popularização do cinema no Brasil. Como se sabe, o cinema tem perdido espaço para outros veículos, pela internet. Hoje os brasileiros frequentam menos cinema, existem menos salas de exibição e elas atualmente se concentram muito nos shopping centers, além do que o preço do ingresso também é caro. Nós vamos começar a nossa entrevista exibindo alguns dados recolhidos pela Ancine sobre esse panorama do cinema brasileiro. Por favor. A primeira questão que eu queria comentar é que a redução dramática no número de salas, como se vê aí no quadro, em 75 eram 3.300 salas para cada 30 mil habitantes. E isso se reduziu dramaticamente. Hoje a quantidade de salas não chega a 1.000. Naquele ano também, conforme dados fornecidos pela Ancine, em 75, 95 milhões de habitantes compraram 275 milhões de bilhetes. Passando o próximo quadro, a gente vê que o Brasil aumentou, se urbanizou e o cinema, o espaço do cinema ficou bastante reduzido, né? Em 97, para se ter um parâmetro de comparação, chegamos a pouco mais de 1.000 salas, né? Ou seja, e depois, apesar de haver um processo de recuperação mais recente, ampliou-se o número de salas, mas as salas são salas normalmente menores e localizadas normalmente em shopping centers, onde a grande massa popular não tem acesso, né? Então, eu perguntaria ao senhor como reverter essa situação. Veja, nós tínhamos em 75 cerca de 3.000 salas, um pouco mais do que 3.000 salas. Essas salas, naquela ocasião, correspondiam à realidade de que o cinema era o principal veículo de entretenimento, um veículo praticamente exclusivo para se ver filmes. Os filmes estavam na televisão e nas salas de cinema. Mas nós não tínhamos o DVD, nós não tínhamos a televisão por assinatura, nós não tínhamos a internet. Mesmo quando nós pensamos na televisão brasileira em 1975, ela ainda não estava universalizada, não estava em todo o território nacional, não tinha uma cobertura de 95% do território nacional como tem hoje. O processo de desmonte das salas de cinema no Brasil, de desmanchar o parque de exibidor, tem a ver com uma série de processos. Uma é a emergência de um conjunto de outras formas de entretenimento, de outras formas de se assistir cinema. A outra é o próprio processo de urbanização do país e de concentração nos grandes centros, que foi esvaziando a vida nas pequenas cidades, nas médias cidades. O esvaziamento da população rural e a ida dessa população para os grandes centros fez com que nós tivéssemos um processo de esvaziamento das pequenas cidades. Esses cinemas, em 1975, estavam espalhados por praticamente todo o território nacional. Portanto, nós tivemos também um processo de esvaziamento de salas em cidades que tinham cinema e deixaram de ter cinema. Um outro fator é que neste processo de urbanização concentrada e de concentração nos grandes centros, nós passamos a ter todo um processo de especulação imobiliária, que vai em busca dos grandes palácios cinematográficos e que começa a haver um processo de predação disso para outras formas de exploração econômica. E, por fim, o preço do ingresso. Nessa ocasião, o preço do ingresso ainda era tratado como uma questão de política pública. Haviam preços controlados no país, o que fazia com que seus preços fossem mais baixos e a população tivesse mais acesso à sala de cinema. E, portanto, havia, nesse conjunto de fatores, um ambiente que favorecia uma forte presença do cinema. Nós tínhamos também, nessa época, funcionando a Embrafilme, que era uma empresa encarregada de produzir filmes, distribuir filmes brasileiros. E havia também o Concine, que era o Conselho Nacional de Cinema, que fazia a regulação do ambiente cinematográfico. Tudo isso, na década de 80, se transformou. Essa realidade se alterou radicalmente. Chegou-se a falar, no início dos anos 80, na morte do cinema. Esse foi um tema discutido largamente pelos cineastas mundo afora, com a emergência do videocassete.
Mas esse período da década de 80 foi um período em que esse dilema se teve presente, combinaram-se fatores internacionais com fatores nacionais, ou seja, o cinema também viveu o seu momento de crise na década de 80 ao redor do mundo, crise do modelo de exibição anterior, crise do modelo de exploração do negócio cinematográfico, e isso vai se reverter na década de 90. Na década de 90 surge um novo formato de exibição cinematográfica, que são os grandes complexos cinematográficos, trabalhando não mais com 2, 3 salas, que era um fenômeno que nós tínhamos já na década de 70, mas passando a trabalhar com um fenômeno de 8, 9, 10, 15 salas, em alguns lugares 20 salas de cinema, recriando a forma do frequentar o espaço urbano e o do frequentar cinema. Ou seja, deixou de ser o cinema migra da rua para dentro dos shopping centers, dos centros comerciais. Surgem os grandes complexos cinematográficos, que foi a forma como a indústria internacional passou a enfrentar a necessidade de renovar o negócio cinematográfico, o espetáculo cinematográfico, dar uma razão a mais para o espectador sair de casa e ir até uma sala de cinema. Aperfeiçoou-se o som, aperfeiçoou-se a tela, cresceu, ampliou-se o conforto na sala de cinema. E aqui no Brasil, nós tivemos um outro fator que contribuiu para o desmanche, que foi o fim da Embrafilme no início dos anos 90, que desarticulou toda a produção cinematográfica brasileira, desarticulou a distribuição de filmes brasileiros, desapareceu o acompanhamento do Estado nas questões do cinema, no ingresso, na regulação do cinema brasileiro, e isso só vai ser revertido com a chegada da lei do audiovisual, que retoma o estímulo à produção de cinema no Brasil, a distribuição de filmes brasileiros, e ali por volta de 1997 começa um ciclo virtuoso de retomada do parque cinematográfico com a chegada dos modelos do multiplex no Brasil. Portanto, nós voltamos a crescer o parque exibidor. Mas, Rangel, de qualquer maneira, durante esse processo todo, houve um visível, um claro processo de elitização da atividade de cinema. Quer dizer, hoje, quem assiste cinema no Brasil é a classe média alta. Na origem desse processo de elitização, não está um processo econômico de monopolização da atividade, da distribuição, da exibição? Eu acho que são vários fatores. O primeiro deles é que, na medida em que o mercado vive esse processo de destruição de salas de cinema, que nós vivemos ao longo dos anos 80 e que vai culminar numa situação em que o Brasil passa a ter apenas 1.000 salas de cinema, ocorre um movimento inverso, que é um movimento de elevação dos preços. Ou seja, o mercado está menor, menos gente indo ao cinema, há um esforço da distribuição e da própria exibição em manter o seu patamar de resultados que, em parte, é o desejo de manutenção dos lucros anteriores, mas, em parte, é um esforço de sustentação do negócio. Portanto, há uma elevação dos preços. Essa elevação gerou essa elitização que você menciona e, de fato, o cinema passou a se concentrar como nas camadas da classe A, classe B, uma parte muito pequena da classe C frequentando a sala de cinema. Os preços subiram muito em relação aos anos 70. Mas isso tem a ver com o próprio mercado pequeno. Esse mercado, na medida em que você começa uma renovação dele, a abertura dos multiplexes, a instalação de novos complexos e a modernização desses complexos, esse mercado volta a crescer, o preço não diminui, o preço continua um preço elevado, muito embora você comece a viver com a situação de complexos instalados em regiões mais populares, que precisam praticar um preço mais acessível à população. Nós já temos isso no Brasil já há alguns anos, uma política diferenciada nesses complexos que estão concentrados nas áreas mais populares do país. E nesse quadro de reorganização do mercado, o mercado volta a crescer, mas já dentro de um novo modelo. Já não é um modelo de salas de 1.200 lugares, de 1.500 lugares, que era o que tinha vigido até os anos 70, mas são complexos com mais salas e essas salas são menores. Há aí nessa situação um quadro em que os distribuidores passam a fazer uma exploração muito concentrada do mercado cinematográfico. Isso que você chama da monopolização do mercado é muito mais uma mudança
da estratégia de distribuição por parte das empresas que passam a pensar em obter o resultado econômico pretendido de maneira num tempo mais curto, de maneira mais concentrada, num número menor de praças, num número menor de cinemas. Esse quadro todo é um quadro que instalou a realidade que a gente tem hoje, onde mesmo com o crescimento econômico do país, onde mesmo com a ativação da economia brasileira e a inserção de maiores parcelas da população no mercado consumidor, o crescimento das salas de cinema voltou a existir, mas ainda não atende no grau necessário, no grau suficiente, o que a gente julga que é a demanda da população brasileira por salas de cinema. E o que é ansiedade?